Fala galera, tudo bem? Meu nome é Calvin e eu sou desenvolvedor aqui no Pagar.me e hoje eu vim trazer uma apresentação sobre redes na AWS, mais especificamente falando sobre VPCs e subnets. E aí eu vou mostrar tanto uma parte mais conceitual nos slides e depois mostrar um código criando essas coisas lá na AWS e dando uma olhada no console. Então, bora lá. Começando então por o que é uma VPC. VPC é basicamente um produto então da AWS que permite a gente criar uma rede privada que funciona como uma seção isolada dentro de uma conta. Então aqui, como a gente tem nessa imagem, tem a AWS Cloud, aí tem regiões dentro da AWS Cloud que são realmente regiões geográficas, tipo US East. Tem availability zones, que seriam tipo regiões de grupos de data centers, e aí dentro de uma conta você pode criar uma VPC, que ela vai viver dentro de uma região, de uma única região, mas ela pode conter várias AZs. E aí esse recurso então vai dar controle sobre diversos pontos de rede, e quando você vai criar uma VPC, como a gente vai ver mais para frente, a gente seta um range de IPs, que vai determinar o tamanho dessa rede e isso vai determinar quantas máquinas a gente vai conseguir alocar nessa VPC. E aí também a gente vai ver que a VPC permite com que a gente particione ela em pequenas redes, que seriam as subnets. Então, bora ver como que funciona uma subnet. Subnets, elas então são um segmento de uma VPC. Uma VPC pode ter uma subnet ou várias. No caso, se tiver só uma, vai ser uma subnet que tem o mesmo tamanho da VPC. E no caso de ter várias subnets dentro de uma VPC, essas subnets têm que ter range de IPs diferentes uma da outra. Essas subnets não podem ter overlapping. E aí, do mesmo jeito que a VPC você passa um range de IP, a subnet também ela tem um range de IP específico. E aí, como a gente está vendo aqui na imagem, no caso, a subnet ela vive sempre dentro de uma availability zone. Então, ela sempre está atrelada a uma dessas AZs. E outro ponto é que uma subnet ela pode ser tanto pública quanto privada. E o que isso significa? É que uma subnet pública ela vai ter acesso, ela vai ser acessível da internet. Então, por exemplo, uma requisição que venha do mundo externo vai conseguir encontrar ela. E aí ela é útil, por exemplo, para rodar aplicações como um front-end ou um cliente que precisa ter, ou uma API mesmo, que precisa ter acesso externo. Enquanto também a gente pode ter subnets privadas, onde a gente armazenaria recursos ou aplicações que não precisam ter acesso à internet, e seria até bom evitar, porque seria um ganho em segurança, como, por exemplo, um banco de dados ou algum serviço de back-end. E aí, essa rede privada ela não vai ser acessível na internet, e aí garantindo um pouco mais de segurança para essa aplicação. E aí um conceito bem importante para a subnet e para VPCs no geral é que as subnets elas estão atreladas a uma route table. E o que é uma route table? Então, realmente é uma tabela de regras que determina, que ajuda a determinar o que fazer com tráfegos que vão para fora da subnet. Então, por exemplo, uma requisição que vai para fora, tipo, para a internet, ela precisa ter um target, tipo, ela precisa passar para algum lugar que vai redirecionar essa requisição para a internet. Então, a route table serve para criar essas regrinhas e conseguir direcionar para onde precisa ir cada informação. Beleza, agora vamos ver como faz para cada uma dessas subnets se comunicarem com a internet de diferentes formas. Então, vamos adicionar mais alguns componentes aqui nessa arquitetura mais simples. Então, até agora, a subnet, por exemplo, a subnet pública,
ela, apesar de estar como subnet pública no slide anterior, ela ainda não conseguia ter um acesso à internet. Para a gente conseguir fazer ela se comunicar com a internet e também ela receber requisições da internet, a gente adiciona existe um outro recurso na AWS chamado Internet Gateway, que ele tem exatamente essa função de fazer a comunicação da subnet com a internet. E aí, como que ele funciona? Ele basicamente então vai ser um recurso em que na route table da subnet pública aqui vai ter uma regra de que requisições para a internet, que está representado aqui pelo IP 0000, essas requisições vão ser direcionadas para o Internet Gateway, que está representado aqui como o IGW. Então, uma requisição que saia, por exemplo, dessa máquina pública, na rede pública, ela vai passar aqui pelo roteador e depois vai para o Internet Gateway, que vai fazer essa comunicação com a internet. E da mesma forma, vai receber essas requisições da internet e direcionar para a rede pública, que contém o IP público. E aí, dessa forma, então, essa rede pública ela vai conseguir basicamente fazer essa comunicação e passar requisições para fora, assim como receber requisições de clientes externos. E basicamente uma subnet ela é dita que ela é pública, a definição dela, se na route table dela contém uma regra que direciona o tráfego para um Internet Gateway. Então, a partir dessa regra aqui, a gente sabe que essa subnet é pública, porque ela consegue, a partir dessa regra, tanto fazer requisições para a internet, mas também, principalmente, ser acessível da internet, o que faz ela ser pública. Aí, legal. Agora, como que a gente faria para a subnet privada, aqui embaixo, conseguir fazer requisições para a internet, ao mesmo tempo que a gente mantenha a camada de segurança de que ela não é acessível da internet. Então, por exemplo, um back-end aqui consegue fazer uma requisição para uma API externa, mas esse back-end que está rodando aqui não consegue ser acessível na internet, porque a gente não precisa e quer garantir um maior nível de segurança para essa aplicação. Como que a gente faria isso? Aí tem um outro recurso na AWS relacionado a VPC, chamado NAT Gateway, que ele tem exatamente essa função. Permitir com que uma instância rodando numa rede privada, uma subnet privada, consiga fazer requisições para a internet, ao mesmo tempo que mantenha essa proteção de não ser acessível pela internet, de permitir que a internet não inicie conexão com esses serviços. E como que isso é feito? A gente coloca o NAT Gateway, esse recurso, dentro de uma subnet pública, e aí, uma requisição saindo da subnet privada, ela vai olhar aqui na route table dela, se for uma requisição para a internet, que tem aquele endereço 000, ele vai direcionar para o NAT Gateway, que está lá na rede pública, na subnet pública, e aí quando chegar aqui, o NAT Gateway vai de novo enviar para o Internet Gateway, que é o recurso que faz já a comunicação da rede pública com a internet. Então, e aí da mesma forma, no retorno, o Internet Gateway vai receber essa resposta, passar para o NAT Gateway, e o NAT Gateway vai direcionar de novo para o serviço rodando na rede privada que fez a requisição. E aí, dessa forma, através dessas regras de route table e usando esse componente do NAT Gateway, essa rede consegue fazer requisições externas ao mesmo tempo que ela mantém uma segurança. Show! E aí agora, saindo um pouco dessa parte mais teórica e mostrando um pouco como que a gente criaria esses recursos na AWS, como que eles interagem entre si, vamos dar uma olhadinha no código. Eu vou mostrar um código em Terraform e criando alguns desses recursos, e aí abstraindo um pouco a sintaxe, vamos ver mais como que é a relação entre cada um desses recursos na hora de criar eles na AWS. Então, bora lá. Eu vou vir aqui para o meu VS Code. Aí, tá. Aqui, a gente tem a criação de uma VPC
que basicamente o único recurso que a gente precisa, a única variável, na verdade, que a gente precisa para criar uma VPC é um seeder block, que eles chamam, que é basicamente o IP que a gente vai dar para essa rede, e também esse /16, esse 16 no caso, ele vai indicar o tamanho da máscara de rede. E o que isso significa? Um IP, como esse 10.0.0.0, ele pode ser representado em binário. Então, a representação aqui está em decimal e aqui está em binário. E aí, se a gente contasse cada um desses bits, a gente teria 32 bits. E cada bloquinho desse tem 8. E aí esse 16 indica que da esquerda para a direita, os 16 primeiros bits, eles estão reservados para a rede, enquanto os outros 16 aqui estão reservados para você alocar máquinas mesmo, né, com esses IPs. Então significa que essa rede é até a maior rede que a gente consegue criar no AWS. Ela teria um total de 65.536 IPs disponíveis. Então, é basicamente isso o significado dessa sintaxe, assim. Mas aí, setando essa configuração da VPC, é basicamente a única coisa que a gente precisa para criar. Aqui eu também estou passando um identificador, só para mostrar, só para a gente conseguir, né, ver a rede dá um nome para ela. E aí, também vou criar um Internet Gateway, que ele vai, então, permitir a comunicação da nossa rede pública e também da rede privada com a internet. E, basicamente, a única informação que ele precisa ser atrelado a uma VPC, né? Um Internet Gateway sempre vai estar atrelado a uma VPC. Da mesma forma, eu estou criando aqui, então, uma subnet pública, que ela vai pertencer a uma VPC. Ela também vai receber um bloco de IP, que no caso esse bloco de IP tem que estar contido, tem que ser um subconjunto desse bloco de IP da VPC. E aí, aqui ele está pegando o ponto 1 e a máscara de rede é 24. Então, significa que desses bits aqui, 24 bits da esquerda para a direita vão ser da rede, e apenas esses 8 vão ser para essa subnet. Então, isso faz com que essa subnet tenha apenas 256 IPs disponíveis. E também, essa subnet, uma subnet sempre vai estar atrelada a uma availability zone. Então, aqui estou passando uma AZ para ela ficar dentro. E também, como essa rede é pública, estou passando uma configuração de mapear IPs públicos para as instâncias que forem criadas nessa rede. E aí, da mesma forma, aqui tem a criação da rede subnet privada, que é basicamente a mesma coisa da pública, com exceção de passando um bloco diferente de IP, porque eles não podem colidir. E também sem aquela configuração de mapear IP público para máquinas nessa rede, porque é uma rede privada. E aí, como a gente viu nos slides, para uma subnet ser pública, ela precisa ter uma route table que contenha uma regra que fale que tráfego que vá para a internet seja redirecionado para o Internet Gateway. Então, estou criando aqui uma route table que tem essa regra, que fala, então, que requisições para esse IP 0000 vá para o Internet Gateway, e aí eu vou atrelar essa route table à minha subnet pública, porque aí essa subnet pública vai ter uma route table que realmente torne ela pública com essa regra. E aqui embaixo, e aqui em cima eu estou criando uma route table privada, que não tem essa regra de repassar requisições para o Internet Gateway, e então ela não vai ser acessível, e aí eu atrelo essa route table à subnet privada, e aí faz com que essa subnet não seja acessível para a internet. Então, é um exemplo bem simples assim mesmo, abstraindo até a sintaxe, e aí bora criar esses recursos na AWS e ver como que fica lá.
Então, até se eu abrir aqui a AWS, né, minha conta, atualmente só tem uma VPC, que é a VPC padrão que vem na conta. Aí agora eu vou criar esses recursos lá, então vou dar aqui uns comandos para criar esses recursos com o Terraform. Aí até ele mostra aqui os recursos que estão sendo criados, então, por exemplo, uma VPC, a subnet pública, privada, as route tables, as associações delas com as subnets que a gente quer, e o Internet Gateway. Então, bora lá. Aí ele criou, então, os recursos na AWS, e agora se a gente der uma atualizada aqui, vai aparecer uma nova VPC com aquele bloco de IP que a gente setou, que é o maior possível. E aí, ele então está aqui até como uma VPC que não é padrão, né? Aí também, se a gente olhar as subnets, a gente criou duas subnets, né? Uma privada e uma pública, que estão aqui, para aquela VPC. E aí, se a gente olhar, por exemplo, uma delas, ela está atrelada, então, a uma zona. Elas têm 251 IP disponíveis. E também, se a gente olhar as route tables de cada uma, por exemplo, essa aqui é a subnet pública. Ela tem lá uma regra que direciona o tráfego para a internet, para o Internet Gateway. E aí até dá para clicar aqui no Internet Gateway, que está aqui. Não tem muita informação aqui nele, mas basicamente ele está atrelado à VPC, né? E também aqui tem as route tables que a gente criou, como por exemplo essa public. Aqui, que tem as rotas com mais detalhes. E aí tem aqui a rota de redirecionar para a internet. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, galera. Então, era uma apresentação bem simples. Aí, eu vou disponibilizar esses slides na descrição do vídeo. E também, quem tiver interesse em trabalhar aqui no Pagar.me, a gente está cheio de vagas, então vai estar também aqui na descrição do vídeo o link para essas vagas, e aí dá uma conferida lá. E é isso. Valeu aí por assistir o vídeo.